Municipal Guido de Oliveira Carvalho. Hoje entrevistamos o cidadão ituiutabano Edson Ângelo Muniz. Senhor Edson Ângelo Muniz nasceu em 1956 em Ituiutaba, Minas Gerais, filho de João Ângelo de Oliveira, o Nainho, e Dorcina Muniz de Oliveira. Graduou-se em Tecnologia em Processamento de Dados pelo ISEP, Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba. É genealogista, historiador, poeta, compositor e designer gráfico. Senhor Edson Muniz, quando surgiu seu interesse por escrever? Bom dia, Maria Gabriela, obrigado aí pelas palavras. Então, assim, não surgiu assim de repente, né? Eu, aos 13 anos, eu escrevi um poema falando da minha infância e fui ouvindo músicas no rádio, fui escrevendo, fui lendo muito, né? E comecei a escrever os nomes dos meus parentes em um caderninho de escola. Eu estudava no Israel Pinheiro, eu chamei a minha mãe e escrevi o nome dos meus tios e dos meus avós e dos meus primos. E guardei aquele caderninho, ficou guardado, e a minha mãe me entregou ele depois de uns 6 anos. E eu comecei aí a desenvolver mais as pesquisas. E à medida que ia aumentando os nomes nos meus cadernos, ia aumentando a minha vontade de conhecer mais os parentes. E aí, muitos anos depois, eu descobri que eu estava, sem saber, trabalhando uma ciência chamada genealogia. E durante 22 anos eu pesquisei até eu publicar o meu primeiro livro, Família Muniz. Agora, hoje em dia, além de eu trabalhar os meus livros, eu trabalho em uma editora, então eu faço a paginação e revisão de livros de outros colegas. Então, para te dizer, hoje eu gosto do que faço. E antes eu não pensava em escrever, mas aí depois que eu fiz o primeiro livro e trabalhando sempre com livros, então eu gosto muito do que faço, porque escrever é muito bom. Aí você foi evoluindo e criou os outros livros, foi criando? Isso, Entendi. Tá. Ó, fale um pouquinho sobre suas obras publicadas. Tá, em 2002 eu publiquei esse primeiro livro, que é a Família Muniz. Ele, apesar de ter o título só de Família Muniz, mas envolve outros nomes de famílias, né? Envolve a família Souza Lima, a família Severino, a família Franco, a família Macedo, a família Ribeiro, Gomes, e assim vai. São várias famílias ligadas ao tronco Muniz, né? E eu coloquei tronco do Triângulo Mineiro, porque a família Muniz no Brasil é muito grande, né? Então, assim, durante 22 anos eu pesquisei, e em 2002 eu lancei esse. E à medida que eu fui fazendo esse livro, eu estava pesquisando também, porque esse aqui é da família da minha mãe e esse é da família do meu pai. A família Oliveira Bernardes, né? O Ângelo também é só o título, mas envolve outras, muitos parentes, né? E o livro desenvolve todos os galhos e tudo, né? E tem até aqui um índice, a gente chama índice de onomástico, né? Que tem todas as pessoas aqui. Você olha o nome do parente e vai lá na frente na família, acha a família e aqui as fotos, né? Então esse aqui eu lancei em 2015. Ele é um pouquinho menor porque a família do meu pai é bem menor do que a família da minha mãe, né? E eu continuo trabalhando nesses 2 livros. Esse aqui é a primeira edição, ele já está na 34ª edição. A primeira edição desse foi em 2015, essa daqui já é a 14ª edição. É sempre atualizando, sempre corrigindo, né? E, assim, eu escrevi também 2 livros de ficção. O Robô de Bom Coração e O Robô Volta para Casa. É uma sequência de história. Quer dizer, esse aqui eu parei sem terminar a história, continuei com esse e estou escrevendo um terceiro para finalizar a história. Então, esse livro aqui, ó, como você me perguntou ali em off,
a inspiração desse livro foi um sonho. Eu sonhei, levantei, peguei papel e caneta, escrevi um pouco do que eu tinha sonhado. E depois eu desenvolvi a história, escrevi uma crônica que foi publicada no jornal. E 2 anos depois daquela crônica eu escrevi um conto para participar de um concurso de contos da Alame, que é a academia que eu participo. E eu estava quase mandando o conto para o concurso, quando o meu amigo Luiz Vilela, escritor também, que eu chamo de mestre, ele pediu para ler o meu conto. E ele leu e falou, ó, vou te dar uns puxões de orelha, que tem umas correções aqui, uns erros que você fez. Mas o conto tá muito bom, só que eu acho que você não deve mandar esse conto para o concurso. Manda outro e desenvolve a história e faz um livro. Então esse livro só existe porque o meu amigo me deu essa dica, né, para me escrever o livro. Ele falou, ó, você faz um livro. E eu fiz um livro, foi lançado em 2011, no dia do meu aniversário, 24 de março. E eu me mudei de Tiutaba, fui para São Pedro, no interior de São Paulo, fiquei lá 6 anos. E durante esse tempo que eu estive lá numa chácara, eu escrevi esse segundo, que é a continuação, O Robô Volta para Casa. É uma ficção científica intergaláctica, né? Então, agora eu estou escrevendo o terceiro. O sonho se torna realidade. E esse daí se torna realidade pelo seu livro. Tomara que se torne, porque tem muitas coisas boas que eu coloco aqui. É isso, minhas obras são assim. Eu tenho alguns poemas e contos publicados em antologias da academia, mas não são livros meus, né? São livros de antologia, mas tem também poemas e contos publicados. Que dicas o senhor pode dar para os iniciantes na arte de escrever? Olha, escrever não é fácil. A gente tem muita dificuldade, né? Mas assim, uma dica importante é a leitura. Quer dizer, quanto mais você lê, mais você desenvolve o seu intelecto, mais você aprende. Tem inspiração para escrever. Tem inspiração para escrever, sim, né? Então, assim, uma das dicas boas é ler muito, ler sempre, né? Eu, com 13, 14 anos, eu lia muita revistinha, muito gibi, e a leitura, qualquer leitura te dá um conhecimento, né? A Bíblia eu lia muito também, né? Então, assim, livros que os professores indicavam nas escolas, eu li bastante, né? Apesar de não... Assim, eu não era muito ligado ao português, eu gostava mais da matemática, tanto é que eu me formei numa área da matemática, tecnologia e processamento de dados. Não sou formado em história nem letras, né? Mas assim, eu apanhei gosto pela leitura, né? Então as dicas é ler muito, escrever e ler o que você escreve. Para corrigir. Né? Para corrigir, para melhorar o texto, né? Esse livro aqui, ó, tanto este quanto este, antes de publicar e divulgar, eu li 15 vezes. Então, a gente lê, relê, muda, altera, corrige, melhora, né? Então, são 2 dicas básicas: ler muito e ler o que você escreve. E depois, pedir outra pessoa para ler também. Porque, às vezes, a gente escreve uma coisa e a gente acostuma tanto com o que escreveu que acaba passando por cima de um errinho simples. Isso já aconteceu muito. Então você pedir uma professora para ler, pegar uma mãe para ler, né? Então vai sempre atualizando e melhorando. Ter imaginação para poder escrever, sim, desenhar. Sim, claro. Mas quanto mais você lê, mais a sua imaginação vai sendo aguçada. Qual a expectativa para o futuro da cidade de Tiutaba? O que vai deixar como legado? Então, como você disse aí na minha biografia, eu nasci em Tiutaba, vivi sempre aqui, trabalhei sempre aqui, somente depois que eu aposentei que eu fiz essa mudança de município, né? Mas voltei.
E sempre acompanho a evolução da nossa cidade, né? Desde quando era lá o Arraial do São José do Tijuco, né? Nas histórias que a gente lê, a gente está sempre vendo que Ituiutaba sempre evoluiu, sempre cresceu, né? E porque o seu povo é um povo trabalhador, né? Um povo unido. E uma coisa que vai melhorar muito para nós é se os políticos deixarem de ter picuinhas uns com os outros, se unirem, serem mais bairristas, né? Para poder colaborar para o nosso futuro. E assim Ituiutaba terá um futuro melhor do que já é. Também a história de Ituiutaba pode ser uma inspiração, você pode dar uma dica para melhorar e tal. Sim. Pode servir de muita inspiração nossa cidade. Pode sim. Agora, a segunda parte da sua pergunta, o que eu deixo para legado. Quer dizer, a meu ver, as minhas obras são um legado para os habitantes de Ituiutaba, para meus parentes, para o futuro. Porque eu conto ali, além de contar a história de Ituiutaba, tem as histórias das famílias, né? Então esse é um grande legado. E deixo também assim a minha amizade pelas pessoas, né? O que eu gosto muito de sorrir, de cantar, de brincar, né? Então isso também eu acho que é um pouco de legado. Qualquer coisinha é um legado enorme. Isso, qualquer coisinha se transforma num legado. Em clima de aniversário do município, que mensagem o senhor quer deixar para os tijucanos? Bom, os meus conterrâneos, tem muitos que são meus amigos, né? Claro, muitos eu não conheço. Alguns já ouviram falar de mim e não me conhecem, ou eu já ouvi falar de muita gente que não conhece. Mas a gente é uma família, né? Todos nós que moramos na cidade somos uma família e eu considero os meus conterrâneos como os meus amigos e meus irmãos, né? A gente se cruza na rua, a gente talvez cumprimenta, outra hora só dá um esbarrão, mas para mim é uma felicidade muito grande morar aqui nessa cidade e ter os meus conterrâneos por perto, né? E a gente está sempre unido. Então, o que eu quero deixar é que, assim, todo mundo tem problemas, né? Ninguém vem ao mundo e fala, não, vai ser uma maravilha viver aqui, todos têm problemas para ser resolvidos, né? E Deus nos dá força para resolvê-los. Aqui no meu livro, o meu personagem Gogô, que se chama RC 1500, ele diz uma frase assim: os problemas existem para serem resolvidos. Então eu gostaria que os meus conterrâneos seguissem em frente com alegria e com confiança em Deus para resolver os seus problemas e que sejam mais amigos, porque alguém já disse, eu não sei quem foi que escreveu, disse que quem tem um amigo tem um tesouro. Então que sejamos mais solidários uns com os outros. A Bíblia também pode ser uma inspiração enorme para escrever um livro, não é? Sim. A leitura, Bíblia, sim. a arte. Tem muita coisa ali na Bíblia que a gente pode tirar como inspiração e como exemplo, né? E acabamos por aqui, não é? Sim, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado.